Irmãos, irmãs, que Jesus, o Divino Mestre, possa envolver-nos nas ondas da sua harmonia e da sua paz, permitindo que todos adentremos num clima psíquico de equilíbrio e de abertura às inspirações divinas, de modo a nos sentirmos bem e integrados com as vibrações reinantes nesse ambiente. O ser humano sempre se confrontou com o processo da morte. E a morte transformou-se num grande mistério para o ser humano. Em todos os tempos e lugares, a criatura humana encontrou formas distintas para lidar com o fenômeno da morte. Desde os tempos mais recuados, na pré-história distante, os ancestrais mais remotos dos seres humanos, como os homens de Neandertal, já através dos seus sepultamentos, evidenciavam a preocupação tremenda que possuíam com a questão da morte. E segundo os arqueólogos que pesquisam e analisam esses sepultamentos, esta preocupação que possuíam, que manifestavam, era indicativo já de uma ideia mais ou menos elaborada de que a vida continua após a morte física, já que estes nossos ancestrais depositavam na sepultura, junto com o morto, todos os seus pertences, as suas roupas, seus objetos de adorno, de enfeite, as armas que usava, lança, arco e flecha, as peles que envergava para proteger-se do frio, amuletos, tudo isso era colocado junto ao morto e indicava uma certeza que animavam já estes nossos ancestrais de que a vida não se encerra com a morte. Ela segue além, continua além do sepulcro. Talvez não houve civilização na Terra como a egípcia que tenha preocupado-se tão extremadamente com a questão da morte. As pirâmides são a prova disso, pois tratam-se de gigantescos mausoléus, sepulturas que serviam para abrigar o corpo mumificado dos seus faraós. E das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides são a única que continua de pé, resistindo à passagem do tempo, como patrimônio do culto que os antigos egípcios tinham em relação à morte. Os egípcios concentravam-se na crença na vida futura, na crença na imortalidade da alma, e toda a sua civilização desenvolveu-se em torno deste princípio. Estas suas obras arquitetônicas gigantescas, como as pirâmides e os templos, serviam como ilustrativo dessas crenças magnânimas ostentadas pelos antigos egípcios. E eles condensaram todo o conhecimento que possuíam acerca da morte e do seu mistério em um livro que chegou até nós com o nome de O Livro dos Mortos, que reúne diversos textos de naturezas diferentes. São textos sobre encantamentos, textos que descrevem o processo da morte, o desencarne, o despertar na outra vida,
que explicam como se dá o processo da morte, orações, hinos. Então, é um livro, a exemplo da nossa Bíblia, que possui vários textos distintos, mas todos reunidos com a preocupação de esclarecer e solucionar o mistério e o problema da morte. E o que para nós, ainda na atualidade, na civilização ocidental, marcada por uma filosofia materialista, voltada exclusivamente para o aqui e o agora, despreocupada com as questões espirituais, com a religiosidade, o que agora para nós ainda é difícil de entender, de compreender, para os egípcios, ao menos para aqueles que estavam familiarizados com essas questões, a morte era um problema solucionado. Por isso não era temida, muito menos chorada, porque compreendiam plenamente o processo transitório que enfeixa a morte, sendo uma passagem desta vida para uma vida maior, uma vida plena. E o livro dos mortos condensa os principais conhecimentos dos egípcios quanto a isso. E também descreve as diferentes etapas do desligamento do espírito em relação ao corpo físico. Na Índia e na China, também diversas civilizações que lá se desenvolveram ocuparam-se com a temática da morte e encontraram respostas diferentes ao seu problema, mas todas elas confirmando essa ideia que, segundo o Livro dos Espíritos, é comum a todo ser humano, de que a vida prossegue além da morte. O Livro dos Espíritos nos esclarece que é uma característica do ser humano guardar uma ideia inata, uma ideia quase que instintiva de que a morte não é o fim, que é um novo começo para uma experiência muito mais rica, para uma experiência plena de significados. E na China, particularmente, numa região hoje em litígio, o Tibete, influenciado pelo ideário budista e pelas crenças ancestrais daquela região, se irá formar um conjunto de textos muito interessantes, atribuídos a um poeta, ao bardo Todol, e que foi recebida no Ocidente com um nome semelhante ao livro egípcio dos mortos, com o nome de o livro tibetano dos mortos, ou livro dos mortos tibetano. E este livro também, semelhantemente ao livro egípcio, descreve todas as fases da morte pela qual o espírito passa, o espírito experimenta, desde o seu desencarne, o início do seu desencarne, até o seu despertar na espiritualidade. Essas duas obras, o livro egípcio dos mortos e o livro tibetano dos mortos, milenárias, são dotadas de uma atualidade surpreendente para nós que fazemos parte de uma doutrina que possui 151 anos, a doutrina espírita. É impressionante os paralelismos encontrados entre uma literatura tão antiga, tão distante de nós no tempo e no espaço, e uma obra como o Livro dos Espíritos, que marca o início da doutrina espírita na Terra, quando da sua primeira publicação, 18 de abril de 1857. Surpreende, nos deixa estupefatos a identidade de colocações que existem entre essas obras, confirmando
a crença que nós espíritas animamos, conforme os povos da antiguidade, de que nós não somos apenas um amontoado de átomos e moléculas, nós não somos apenas um corpo físico, nós somos algo mais. A nossa essência é espiritual e vivifica o nosso corpo carnal, o nosso corpo físico, dando-lhe todas as suas potências, todas as suas características, todas as suas funções, através do corpo espiritual, do perispírito. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, na questão 158, apresenta aos espíritos uma metáfora para tentar, de uma forma mais simples, caracterizar o processo da morte. E ele compara a morte, o fenômeno da morte, à transição experimentada pela lagarta. A lagarta transforma-se num casulo, numa crisálida, para de lá sair transformada numa bela borboleta. E Allan Kardec, na questão 158 do Livro dos Espíritos, propõe esta metáfora aos espíritos para ilustrar de uma forma mais simples a questão da morte, o fenômeno da morte. E os espíritos colocam que é uma ideia acanhada, mas que a imagem é muito boa, por ilustrar essa transição. Assim como a lagarta arrasta-se pela terra, muitas vezes desconhecedora do seu futuro próximo, que lhe está reservada a condição de borboleta, nós, muitas vezes, trilhamos os caminhos poerentos do mundo, olvidados, esquecidos da nossa condição de mortalidade. E assim como a lagarta experimenta a condição da crisálida, do casulo, e de lá sai, qual borboleta colorida, nós também, por ocasião do processo da morte, abandonamos uma realidade circunscrita, limitada, que é a do nosso corpo físico, para uma realidade mais ampla, uma realidade maior, que é a nossa condição de espírito imortal. E não há palavras capazes de traduzir, de explicar, de definir, de caracterizar todo esse processo. Porque a nossa linguagem é muito limitada, diretamente relacionada à nossa inteligência, que também não é muito desenvolvida. Nós temos dificuldade para compreender esse processo transitório e muito mais dificuldade para descrevê-lo, compreendê-lo, entendê-lo profundamente. Numa obra muito interessante, Os Mensageiros, obra mediúnica, publicada no ano de 1944, psicografada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, nos seus capítulos terminais, narra, analisa e descreve um episódio de desencarnação, onde faz alusão a inúmeras equipes de espíritos socorristas que presidem o fenômeno da morte, o momento da morte, independente da crença que a pessoa possua. Até abrindo um parênteses, tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 165, que Allan Kardec pergunta aos espíritos se o fato de termos conhecimento do espiritismo interfere no processo da morte. E os espíritos respondem o seguinte, que interferem sim. Que o conhecimento do que se dá no momento da morte vai fazer com que a perturbação que o espírito experimenta seja diminuída, porque ele tem consciência do que está acontecendo.
mas que a sua posição, a sua condição, o seu estado espiritual no mundo espiritual, nessa nova realidade que o espírito irá defrontar, independe da crença que ele esposou. Não importa se ele tenha sido espírita, católico, umbandista, quimbandista, da Assembleia de Deus, luterano, não importa. A sua posição estará subordinada à sua conduta, ao seu comportamento, aos pensamentos, palavras e ações produzidos, ao seu estado espiritual, em última palavra. Isso que é decisivo. Mas o conhecimento da nossa realidade espiritual interfere diretamente, segundo os espíritos, no processo desencarnatório. Fechando parênteses. Então, André Luiz, nos capítulos terminais dos Mensageiros, descreve um processo desencarnatório, presidido por uma equipe socorrista, sob os auspícios de um benfeitor espiritual que atendia pelo nome de Aniceto. E ali, para sua surpresa, é a primeira vez que ele está acompanhando esse tipo de serviço desempenhado pelos missionários da espiritualidade, ele observa que a separação do espírito do corpo começa lá dos calcanhares e vem vindo até chegar à região encefálica, onde há 3 momentos em que os espíritos atuam diretamente no processo de desligamento do espírito da matéria. Um primeiro momento é um desligamento do espírito da região abdominal, segundo momento na região torácica e, por último, na região encefálica, na caixa craniana. Nós sabemos que existem, conectando o nosso espírito ao corpo físico, um laço fluídico, que a própria Bíblia já fazia referência a ele no livro do Antigo Testamento, o Eclesiástico, falando do cordão de prata. Né? Antes que o cordão de prata se rompa, e tem toda uma narrativa nesse sentido. Uma alusão a um laço fluídico que conecta o espírito ao corpo físico, intermediado pelo corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito. E esses laços se concentram nos centros de força, também conhecidos desde a mais alta antiguidade e chamado pelos orientais de chakras, de rodas, porque são vórtices de energia. E o espírito André Luiz, mais apropriadamente, na obra Evolução em Dois Mundos, definiu como centros de força. Então, nesses centros de força principais, há uma ligação mais forte do espírito com o corpo físico e o processo de desligamento do espírito da matéria se dá nesta ordem. Então, primeiro se desligam os laços fluídicos na região abdominal, depois na região torácica e, por último, na região encefálica, da caixa craniana. E ali nós convidamos todos a recorrerem a esta obra e a ler essa narrativa, porque ela é exemplar e excelente. Né? André Luiz narra que, observando, já com a sua percepção espiritual aguçada, observando o processo desencarnatório, quando a desencarnação chega nesse ponto em que o benfeitor Aniceto encontra-se desatando, digamos assim, os últimos laços que prendiam o espírito à matéria, como que se algo quebrasse dentro da caixa torácica, aliás, caixa craniana, na região encefálica. E ele repara o benfeitor extrair dali como que um centro, um fulcro de radiação pujante. E quando ele desloca do corpo físico aquele foco de luz, que certamente é nosso ser espiritual, é nosso espírito que não possui forma, a forma do nosso espírito lhe é dado pelo corpo espiritual, pelo perispírito. Então André Luiz narra que ele repara, para sua surpresa,
que aquela luz aos poucos ia se transformando num duplo do corpo físico. E estava completado o processo desencarnatório. E esse processo descrito pelo Espírito André Luiz tem respaldo no Livro dos Espíritos. Na segunda parte, que trata do mundo espiritual, no terceiro capítulo, que é intitulado Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Onde Allan Kardec, no diálogo que ele vai mantendo com os espíritos, descreve que o espírito, tanto quando encarna, quanto quando ele desencarna, experimenta um momento de perturbação, que varia conforme o grau de consciência e amadurecimento interior do espírito de cada indivíduo. Então, para alguns, esse processo de perturbação que acompanha o desencarne é mais longo, é mais prolongado. Às vezes o espírito não guarda sequer consciência e vai acordar mais tarde numa casa de socorro, num hospital, num lar no mundo espiritual. Em outros casos, o próprio espírito acompanha conscientemente esse processo. A perturbação é quase mínima, ela é pequena, é quase nula. Ele, em função das suas condições interiores, consegue presenciar o processo do seu desencarne e o despertamento é quase que imediato na espiritualidade. Segundo informações que nos chegaram, como se deu, por exemplo, por ocasião do desencarne do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que teria se dado nessas circunstâncias, com ele acompanhando conscientemente o processo de desligamento do seu espírito do corpo físico. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, suíça, radicada nos Estados Unidos, na década de 60, início da década de 70, começou a realizar um trabalho fabuloso, tentando mudar no Ocidente a visão que nós temos acerca da morte. E ela passou a entrevistar no hospital em que trabalhava pacientes terminais, a maioria vítimas de um câncer avançado e que possuíam poucos meses, quiçá poucos dias de vida. E essas entrevistas começaram a ser feitas num segundo momento de uma palestra semanal que ela ministrava no próprio hospital para os médicos, para os residentes, para os estagiários, enfermeiros, funcionários, para o público em geral que acorria a essas palestras. E ela começou a fazer as entrevistas com esses pacientes terminais no segundo momento da sua exposição. No primeiro momento, ela explicava sobre a necessidade de, no Ocidente, nós encararmos a morte com mais naturalidade, coisa que até os dias que correm nós não conseguimos fazer. Mesmo para nós espíritas, que temos convicção acerca da imortalidade da vida, da continuidade da vida após a morte, nós, é forçoso reconhecer, temos muita dificuldade para lidar com a questão da morte, com a questão, entre aspas, da perda, com a questão de não ter mais ali fisicamente a presença dos entes queridos. Então nós temos e precisamos reconhecer dificuldade para lidar com a questão, embora compreendamos todo o processo, tudo o que ocorre por trás da morte. E a doutora Kubler-Ross passou a ser arauta de uma nova visão acerca da morte, quebrando esse tabu de medo, de preconceito que gira em torno da morte. E essas palestras foram o início de uma missão que se desdobrou ao longo do século XX e que culminou com um trabalho fantástico, revolucionando
no Ocidente, a forma de se considerar a morte. Numa dessas entrevistas, para surpresa dela e surpresa de todos que estavam assistindo, uma das pacientes terminais narrou uma experiência íntima que ela tivera de se ver separada do corpo físico. Estava nascendo as chamadas EQMs, experiências de quase morte. E era o primeiro contato que a doutora Elizabeth Kubler-Ross possuía com este tipo de fenômeno, com esse tipo de narrativa. E ela acompanhou com muito interesse a exposição feita pela paciente que ela estava entrevistando acerca de todas as sensações, de todas as vivências, de todas as experiências que ela teve ao ver-se, por ocasião de uma parada cardíaca que teve e ter sido registrada a morte clínica, embora que por breve tempo, até ser reanimada, ter participado já antecipadamente da vida espiritual, vendo-se fora do corpo físico, enxergando o seu corpo físico, enxergando o burburinho dos médicos em torno do corpo, tentando trazê-la de volta, tentando reanimá-la. E a partir daí, ela passou a coletar todo tipo de narrativas de experiências como essa. Em pouco tempo, ela conseguiu reunir um total de 20.000 relatos de experiências de quase morte, que serviram para que ela elaborasse um estudo aprofundado sobre a questão da morte, como devemos lidar com a morte, a sua aceitação, a sua compreensão, a fim de um passamento o mais tranquilo possível. E passou a ser a principal crítica da morte dentro dos hospitais, em que o paciente é afastado por completo da família, se vê privado, quando na UTI, dos seus afetos, de passar os últimos instantes da vida neste plano com aqueles a quem tanto amou e com aqueles por quem tanto foi amada. E argumentava que esses instantes finais são ricos de lições, são ricos de espiritualidade, são ricos de crescimento emocional, em que aqueles que já passaram em suas famílias pela morte de entes queridos certamente terão inúmeros relatos para fazer, experiências para contar, de que nesses momentos em que os laços que prendem o espírito ao corpo, estando mais frouxo, abrem as vistas do espírito para a realidade espiritual e identificam ali no leito de morte os espíritos que estão encarregados de acompanhar o desencarne, auxiliá-lo no desencarne, e muitas vezes os entes queridos que já antecederam na grande viagem, o marido, a esposa, em algumas circunstâncias um filho, uma filha, um avô, uma avó, um tio, um amigo, se faz ali presente e ocorre um diálogo deslumbrante, um diálogo multidimensional, em que se identifica a presença da realidade espiritual, e aquele momento é altamente consolador e enriquecedor para todos que estão participando dele e auxilia uma transição mais fácil, menos dolorida, do mundo de cá para o mundo de lá. Então, a doutora Kubler-Ross se torna a principal crítica da morte nas UTIs hospitalares, por privar a presença dos familiares, daqueles que amam, de estar ali, segurando a mão, dando o último carinho, o último afago naquele que está partindo, iniciando a grande viagem, como descrevia o livro egípcio dos mortos, ou igualmente o livro tibetano dos mortos, a grande viagem na direção da outra vida, da vida espiritual.
E com base nessas entrevistas que ela gravou, estudou, analisou, ela identificou nesses relatos de EQM 4 fases no processo da morte. A primeira fase seria aquela em que o espírito, por ocasião de uma parada cardíaca, de uma morte aparente, momentânea, né, se vê projetado para fora do corpo físico, às vezes quando é num acidente, né, se vê projetado para fora do corpo físico e presencia lúcida, conscientemente, tudo o que está acontecendo em seu entorno. Vê muitas vezes o corpo preso às ferragens, o trabalho dos bombeiros da equipe médica em retirar dos destroços o corpo, as tentativas de reanimamento, o encaminhamento para o hospital, até quando retorna ao corpo físico. Então, esses relatos são os mais comuns, e seria o primeiro estágio da morte, né, em que o espírito se conscientiza de que ele não é o corpo, mas sim uma realidade maior, que nós chamamos de espírito. Num livro muito interessante, Vida Depois da Vida, o médico e professor Dr. Raymond Moody Jr., que também na década de 70, ao mesmo tempo que a doutora Elizabeth Kubler-Ross coleta centenas de relatos de casos de EQM, ele vai apresentar nesse seu livro a narrativa de um senhor que era cético, era materialista, não acreditava em vida após a morte, nada disso, e ele passa por uma EQM e ele se confronta com a realidade da sua existência transcendental. E ele vai se definir como sendo uma espécie de feixe ou padrão de energia. Isso nos chamou muito a atenção, porque o espírito é algo que nós damos, é um nome que nós damos para algo que nós não temos como definir, como explicar, porque vai além da nossa inteligência, da nossa compreensão e da nossa linguagem. Então ele define aquilo como sendo um padrão energético, um feixe de energia. Fechando parêntese. Então a doutora Elizabeth Kubler-Ross narra essa primeira fase da morte como sendo aquela em que o indivíduo se dá conta de que ele é algo mais do que a matéria, que o corpo fica, mas que o ser transcendental, portador da consciência, dos sentimentos, das emoções, dos conhecimentos, das lembranças, da individualidade, segue além, numa nova faixa de vivência, num novo horizonte existencial. Então essa seria a primeira fase da morte. A segunda fase seria aquela em que a pessoa, nesse estado de desligamento momentâneo, lembrando que esse nome ele vem bem a calhar na experiência de quase morte. Não houve a morte, os laços que prendem o espírito ao corpo não foram desligados. Mesmo nesses casos que a pessoa passou, teve uma parada cardíaca, como existem relatos de caso, de 6 até 12 minutos, não houve, a morte não se concretizou. Né? Os laços que prendem o espírito ao corpo não foram desatados, não foram separados, não foram cortados. Então é uma quase morte, o que torna possível o fato do espírito retornar ao corpo. É como durante o sono, né? Quando nós dormimos, o nosso espírito, ainda que não guardemos consciência, se desliga do corpo físico. Né? Um místico cristão, um monge cristão, já teria dito durante a Idade Média que nós morremos todos os dias e não nos damos conta, porque o sono não deixa de ser uma experiência de quase morte, só que nós não guardamos consciência disso. Guardamos uma consciência fragmentária, que são os sonhos, essas lembranças limitadas que trazemos das nossas vivências na espiritualidade, enquanto desligados do corpo. Então,
nesses momentos, nas experiências de quase morte, o diferencial é que o espírito guarda a consciência de tudo o que está acontecendo. E o segundo estágio da morte é quando o espírito consegue se apossar das suas faculdades e conseguir utilizá-las. Então ele pensa na sua família e ele se dá conta que o simples fato de pensar nos seus familiares faz com que ele se desloque até lá e partilhe dos momentos e do que está acontecendo entre os seus familiares. Então, há vários relatos que acompanham o recebimento da notícia, do acidente ou da parada cardíaca, e os familiares estão chorosos e comentam isso e aquilo. E quando o espírito volta ao corpo pelo reanimamento, narra tudo aquilo que aconteceu, palavra por palavra. Então, essa seria a segunda fase da morte, em que o espírito se dá conta do seu estado espiritual e consegue se adaptar a essa nova realidade, ainda que momentaneamente, conseguindo se deslocar, né, na espiritualidade através das suas capacidades espirituais, através do seu pensamento. E, nesses momentos, identifica muitas vezes a presença de um familiar desencarnado, de um guia espiritual, de um anjo guardião, que estão acompanhando todo esse processo. Como são sábias as leis divinas, que nunca nos deixam ou desamparam, sobretudo nesses momentos, que são ricos de aprendizagem espiritual. E a terceira fase da morte, no entender da doutora Elizabeth Kubler-Ross, seria justamente quando, nesse momento de desligamento relativo, parcial do corpo físico, o espírito passa a ter um intercâmbio maior com seus guias espirituais, com os seus entes queridos já desencarnados, e passa a receber orientações, passa a receber lições, passa a receber ditames a fim de que modifique ou a sua conduta, ou o seu comportamento, ou que perdoe alguém que precisa perdoar e que até o momento não conseguiu. E esse é um momento muito importante, né? Narram diversas pessoas que passaram por essa experiência que, sob o amparo dos seus guias espirituais, como que veio desenrolar de toda a sua vida terrestre. Como se um filme estivesse passando sobre os seus olhos de forma muito rápida, recapitula todos os momentos da sua vida na Terra, compreende o porquê de determinada ação, compreende o que estava por trás de determinado acontecimento, tem uma ideia maior acerca do potencial da sua vida na Terra, entende que a sua vida poderia ter sido de um determinado jeito se tivesse feito isto ou tivesse deixado de fazer aquilo e por aí vai. Então, é um momento de aprendizagem que os mentores da espiritualidade se aproveitam para fazer com que o espírito desperte para as realidades superiores da vida. E quando voltam, todos, sem exceções, voltam com uma profunda transformação em suas vidas. Todas as pessoas cujos relatos foram colhidos, que passaram pela experiência de quase morte, descreve uma transformação singular na sua vida. De uma forma geral, se tornam ávidos leitores, buscando informações sobre espiritualidade, sobre filosofia transcendentalista, sobre conhecimento espiritual. Muitos vêm vêm dessa experiência com dons paranormais e até mesmo mediúnicos acentuados, passam a ter visões, a ter pressentimentos, a ter sonhos mais lúcidos e reestruturam por completo a sua vida a partir daquela experiência, colocando a existência nos eixos, perdoando quem tinham que perdoar, amando mais,
se doando mais. E a quarta fase da morte, repetimos, no entender da doutora Elizabeth Kubler-Ross, é quando descrevem o famoso túnel e a luz no fim do túnel, que tem sido um relato muito, muito comum, né, nessas experiências, mas que tem sido muito mal compreendido, né? Nem todos passamos por um túnel quando nós desencarnamos, né? Nós temos que entender que o nosso entendimento sobre a nossa realidade espiritual é muito limitada. Assim como um mapa não é o território que ele está representando, as informações, as descrições, os relatos que nós temos da morte não são a morte em si, não são o desencarne em si, não são o processo desencarnatório. Porque nós não temos, repetimos, palavras para descrevê-los. Então, a nossa mente, o nosso espírito, como uma espécie de mecanismo de defesa até do processo de desligamento, forja esses quadros mentais do túnel, mas nem sempre é o túnel. Às vezes é uma escadaria, às vezes é um portão intermediário, às vezes é uma mera passagem, às vezes é um riacho, às vezes é um rio, às vezes é uma montanha. Isso faz nos lembrar a mitologia grega do barqueiro Caronte, que acompanhava os mortos na travessia do rio Estige deste mundo para o outro. Então, tudo isso traduz insights, informes, conhecimento acerca da grande passagem, acerca da grande transição desta vida para outra. Mas são modelos explicativos, não são o acontecimento, o fenômeno em si. Então, na quarta fase da morte, a doutora Elizabeth Kubler-Ross descreve a experiência do túnel, ou da escadaria, ou do rio, e o encontro com a luz, que é uma metáfora para traduzir o encontro com uma realidade mais ampla, que é a realidade espiritual, e o contato imediato com essa realidade, com os espíritos de luz, os nossos benfeitores que ali estão presentes. E desse contato sai uma experiência muito positiva para o espírito que por ela passa. E descreve as pessoas que passaram por essa experiência, que é muito comum ouvir dos seus benfeitores o seguinte questionamento: quais os serviços que prestastes enquanto na Terra? E esta pergunta é impactante. E nós sabemos, pelas narrativas que nós temos na literatura espírita, que esta pergunta, não só aos nossos benfeitores, mas a nossa própria consciência nos faz quando nós despertamos na espiritualidade. O que nós fizemos da vida? Como aproveitamos a vida? Amamos todas as pessoas que podíamos amar? Ajudamos todas as pessoas que podíamos ajudar? Perdoamos todas as pessoas que tínhamos que ter perdoado? Para não, seguindo a orientação evangélica, acerta-te com o teu adversário, com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, para que não te suceda algo pior. Uma referência clara que fazia Jesus para não levarmos problemas, dramas interiores não resolvidos para a espiritualidade, porque estaremos presos aos mesmos. Se levarmos ódio para o lado de lá, rancor, a raiva, nós continuaremos presos a esses sentimentos, a essas emoções e atrelados àquelas pessoas pelas quais nós nutríamos semelhantes sentimentos. Então, essas 4 fases da morte, narradas por todos aqueles que passaram por essa EQM, tinham uma conclusão em comum, segundo a doutora Kubler-Ross. Todas elas davam a entender que a maior lição advinda dessa luz do fim do mundo, do fim do túnel, advinda da espiritualidade, é justamente
da imprescindibilidade do amor. Nós não podemos prescindir do amor. E por isso que as pessoas voltavam transformadas, centradas, focalizadas nas coisas que são de fato importantes na vida. E passava a se despreocupar com as coisas com as quais haviam até então perdido tempo. E nós, mesmo nós espíritas, temos perdido muito tempo com coisas de pequena monta, sem atentarmos para o que é de extrema importância para as nossas vidas espirituais, que é justamente as vivências do nosso espírito, tanto as conquistas intelectuais quanto as morais, as vivências emocionais no seio da nossa família, o amor que nós devemos experimentar cada dia e que muitas vezes fica em segundo plano. A lição trazida pelo Livro dos Espíritos, a lição trazida pela doutrina espírita como um todo, nos revelando e nos resolvendo o mistério e o problema da morte, é para que saibamos aproveitar e utilizar melhor a nossa vida, a fim de que não seja uma existência perdida, como muitas outras já o foram para nós. E estamos aqui em processo de recapitulação, repetindo as mesmas aprendizagens de sempre, porque temos sido espíritos teimosos, recalcitrantes nos erros do passado, que são os mesmos do presente, dos quais não conseguimos nos libertar. Que possamos utilizar todo o ideário que o Espiritismo nos traz, a fim de conseguirmos solucionar os nossos problemas íntimos, amando mais a nós mesmos e a todos aqueles que nos cercam, para que o processo da morte não nos acarrete experiências dolorosas, mas seja uma transição fácil, tranquila, porque é marcado pela nossa consciência de paz e pelos nossos conflitos e dramas devidamente resolvidos. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que venceu o sepulcro, ressurgindo das sombras da morte, em claridades retumbantes, evidenciando para nós a pujança e a imortalidade da vida, que nos abençoe, nos proteja e nos guarde, e nos mantenha firme nos bons propósitos que anelamos para nossas vidas, reestruturando através dos seus ensinos e lições de amor. Agradecemos a atenção de todos e que Jesus nos abençoe.